Salve, salve meus amigos do Execução Fiscal em Curso, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa atividade do EF 360, um curso, uma visão sobre todos os assuntos relevantes das execuções fiscais, tratando sempre de uma forma prática, né? E hoje, né, infelizmente eu não pude fazer no nosso dia e horário, que é tradicionalmente nas terças-feiras às 19h47, não sei como é que tá com vocês, mas este final de ano tá uma correria equilibrando os pratos aqui para manter a agenda em dia, né? Compromissos familiares, escolas, as crianças, apresentação de final de ano. Me conta aí, será que tá complicado para você também cumprir a agenda de final de ano, compromissos, né? E infelizmente esses compromissos com a família me impediram de estar com vocês na nossa tradicional live das terças-feiras às 19h47, por isso transferi para hoje, a quarta-feira, 19 e 17, porque logo mais teremos aula para os alunos do EPE 4.0 e o tema de hoje é a prescrição da nossa aula lá sobre exceção de prescritividade, focando na matéria tributária. E hoje trouxe esse tema que é uma prescrição da matéria não tributária, serve até para fazer uma complementação a propósito da exceção de prescritividade. E vejam só, uma seguidora trouxe esse pedido, um pedido de pauta, você pode ficar à vontade para trazer sugestões, necessidades, que também com isso eu vou tendo mais noção sobre quais são os assuntos verdadeiramente interessantes para vocês, porque a gente gosta de alguns assuntos, talvez outros sejam mais necessários, né? Então fica a sugestão para você trazer também as suas necessidades aqui. O Ombro Amigo da Execução Fiscal em Curso está sempre à disposição para estas inquietações. E a inquietação da aluna, da seguidora, foi o Decreto 20.910. Eu lembro, eu estava fazendo concurso na 5ª região, nem sabia da existência desse decreto-lei, Decreto 20.910, nem é decreto-lei, é Decreto 20.910 de 1932. Estava fazendo concurso lá pelos anos 2000, não vou falar. E aí eu estava viajando com um colega que era procurador federal e eu pergunto, mas esse decreto ainda é válido? Isso aí se aplica? Ele era procurador federal, tinha mais intimidade, eu era oficial de justiça na justiça estadual, não tinha essa vivência, essa intimidade com a prescrição, não é? Em proveito da fazenda pública, como se conta esta prescrição que pode proteger o interesse fazendário do decreto 20.910. Ele me disse, a gente estava no aeroporto, não se aplica ainda, assim, eu fiquei até um pouco surpreso, que confesso, não tinha essa informação. A gente está sempre aprendendo, né? Então, a primeira informação que eu trago, que eu acho relevante a propósito, que muito embora tenha praticamente 100 anos este decreto, que nem é decreto-lei, decreto 20.910 de 1932, ainda é aplicável, e o Supremo reunir aqui um precedente do Supremo, era uma decisão em agravo de instrumento, em agravo interno, melhor dizendo, agravo interno de relatoria da ministra Carmen Lúcia, e lá está explicando que realmente sim, esse decreto foi recepcionado com força de lei ordinária, porque não era necessária esta formalidade da lei ordinária para tratar dessa matéria lá ao tempo da Constituição de 1930. Então, o que nós temos? A aplicabilidade ainda hoje deste decreto, o que é um tanto surpreendente, né? Com 90 anos, será que em 90 anos o Legislativo não teve aí condição de se debruçar sobre este assunto, né? Com uma prescrição da Fazenda Pública? Bom, então ele é aplicável. O que diz este decreto? Lá no artigo 1º, e tá tudo aqui no meu... Eu anotei tudo, porque senão a gente perde a linha de raciocínio. E esse meu bullet point são 8 pontos. Eu vou compartilhar para quem está inscrito aqui para receber o material didático destas nossas aulas. O resuminho, então, vai ser enviado por e-mail aos inscritos. Se você não está inscrito, considere se inscrever. Tem um link ali na minha bio e ali você pode se cadastrar para receber o material dessas nossas conversas semanais. Bom, primeiro bullet point, então, na verdade, o primeiro já foi a aplicabilidade ainda hoje do decreto.
E o segundo, então, diz o seguinte, que as dívidas passivas, claro, dívida sempre é passiva, da União, Estados e municípios, ou seja, da Fazenda Pública, e todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, não é? Estas dívidas prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar. E, portanto, né, uma dívida da União, uma viatura do Exército colide, né, num carro do particular. Bom, este particular tem direito a este ressarcimento pelos danos materiais sofridos em 5 anos, certo? Tem que ajuizar essa ação em 5 anos do ato ou do fato que originar esta dívida. Dívida passiva, diz aqui. Bom, e aí o que isso importa para a execução fiscal? Gente, isso aqui é dívida da União. Quando a gente trabalha, né, na execução fiscal e nos nossos processos lá, que são execuções da União, e talvez você trabalhe, né, com execuções do Estado ou do município, né, a prescrição ela é favorável, né, ao particular, à fazenda pública. Então o que acontece? A prescrição é uma proteção, é uma tutela, é uma forma de estabilizar as relações, é uma forma de serenar os ânimos, é uma forma de trazer segurança jurídica, certo? Então esta prescrição beneficia a Fazenda Pública do 20.910, certo? E corre contra o particular, tá? Ela corre contra, são 5 anos que o particular vai ter que se utilizar, certo? Corre contra o particular e não contra a Fazenda Pública. Agora, na execução fiscal, nós temos o prazo correndo contra a Fazenda Pública, né? A União, o Estado, o município, a Fazenda Pública que tem direito de execução fiscal, ela tem que observar um necessário prazo e durante um certo tempo, né, quando se pensava sobre créditos não tributários, será que a gente tem que aplicar o Código Civil, lá o Código Civil de 16, por exemplo, 20 anos? Será que nós temos que aplicar este decreto-lei a contrário senso, por isonomia, por simetria em 5 anos? Porque fica meio estranho, né, pensar, bom, o particular tem 5 anos para acionar a Fazenda Pública para ter o ressarcimento, por exemplo, daqueles danos causados por uma viatura ou por um veículo, uma colisão lá, pode ser uma ambulância, qualquer coisa desse tipo. Tem 5 anos para ajuizar. Agora, para a Fazenda Pública ajuizar um ressarcimento de danos causados pelo particular, ou para cobrar uma multa, ou um aluguel, ou uma taxa de ocupação de bem terra de marinha, terreno de marinha. Qual é o prazo? Será que para um nós vamos utilizar 5 anos para a cobrança e para outro 20 anos para a cobrança? Ficou meio estranho isso, né? 2 pesos e 2 medidas. Se o particular tem 5 anos, por que a Fazenda Pública teria que ter 20 anos? Que era o prazo, né? Em geral, né? Hoje é 10 pelo Código Civil, mas em geral era 20 anos. Para a prescrição em geral era 20 anos. E o STJ, diante desta perplexidade causada de nós termos 2 pesos e 2 medidas, resolveu, amadurecendo esse pensamento, e chegou à conclusão, e esta então é a terceira conclusão, que o STJ, terceiro bullet point aqui, o STJ acabou por aplicar este mesmo decreto, que é um decreto que vai contra o particular, porque o particular tem que ter o prazo de 5 anos, vai ter que observar o prazo de 5 anos. Ele resolveu aplicar este mesmo prazo contra a Fazenda Pública, porque ela não pode ser demandada em 5 anos e não pode demandar em 20. Então ele fez uma equiparação, ele aplicou o mesmo peso, a mesma medida para as duas situações, dívidas passivas e créditos da Fazenda Pública. Então o STJ foi amadurecendo esse pensamento, porque ao longo dos anos a gente chegou a pensar, será que nós vamos aplicar esses 20 anos do Código Civil, né, ou não? Então o STJ pacificou e ele fez este juízo de simetria.
ele equiparou. E por que isso, Thiago? Porque ele foi buscar um decreto de quase 90 anos hoje e inverteu a leitura deste decreto para fazer correr contra a Fazenda Pública, por isonomia. Isonomia, sobre o que eu tanto falo aqui, a necessidade de nós termos uma relação verdadeiramente equilibrada entre Estado e particular, porque a gente tem prerrogativas na execução fiscal que são muito dissonantes, são extravagantes, eu costumo dizer, pego de empréstimo lá do direito administrativo, são prerrogativas exorbitantes do direito comum. A Fazenda Pública tem inúmeros privilégios, eu cada vez conto privilégios a mais aqui, né, percebendo na leitura da nossa sistemática da execução fiscal. A Fazenda Pública tem muitos privilégios, é uma gangorra desequilibrada em detrimento do particular. O STJ fez esse juízo de equilíbrio, reequilibrando os poderes, portanto. E aí mandou aplicar contra a Fazenda Pública este mesmo decreto, que, como eu disse, é válido, é existente e é aplicável, né? Ainda hoje, muito embora 90 anos passados, né? Bom, e aí, o que acontece? Este pensamento do STJ, ele foi sendo amadurecido ao longo do tempo e nós chegamos a ter, eu recolhi alguns repetitivos que não... É engraçado isso, né? É engraçado, nós não temos apenas um repetitivo tratando dessa temática da prescrição com relação aos créditos não tributários. Com relação aos tributários, nós temos um número muito grande, mas de uma gama ampla de assuntos. Com relação a este específico assunto, créditos não tributários da Fazenda Pública, nós temos uma variedade de repetitivos dizendo basicamente a mesma coisa, né? Com alguns acréscimos e desdobramentos, partindo do mesmo pressuposto, que é de 5 anos, né? Este prazo para a cobrança por parte da Fazenda Pública destes créditos destituídos de natureza tributária. Bom, nós temos o primeiro repetitivo que eu identifiquei, o 146, mandando, portanto, aplicar este decreto 20.910. Este primeiro repetitivo, ele é de 2009, certo? De 2009. E a nossa primeira lei específica, mais específica, e na verdade aqui ela é bastante específica, é a Lei 9873, que quem pensa aí sobre a prescrição intercorrente nos processos administrativos fazendários, né? A gente sabe que não existe isso no tributário, né? Mas nós temos prescrição intercorrente nos processos administrativos destituídos de natureza tributária por créditos de outra natureza, ressarcimentos, multas, essas coisas. A primeira lei, a Lei 9873, que é de 99, né? Naquela grande onda que nós tivemos uma série de inovações do direito administrativo, né? E modernizando o direito administrativo. Faltou tratar realmente da prescrição dos demais créditos, porque com relação às multas, esta lei 9873 trouxe um prazo específico também de 5 anos. 5 anos. Bom, então, a gente tinha esse decreto aplicado por simetria para os créditos não tributários, né, invertendo a lógica, aplicando contra a Fazenda Pública por isonomia também. E aí tivemos uma lei tratando com relação à prescrição dos créditos advindos da aplicação de penalidades. E trouxe também esta lei a aplicação da prescrição intercorrente nesses processos administrativos. Bom, e em 2009, esta lei ela foi atualizada, né, com o artigo 1º-A, Lei 9873, dizendo que esta prescrição com relação aos créditos não tributários vai se contar após o término regular do processo administrativo. Estou lendo aqui no artigo 1º, certo? Então, nós vamos aplicar a mesma lógica
do tributário, que é como se conta com a prescrição no crédito tributário, né? Vai ser o tema da nossa aula daqui a pouquinho. Vai se contar a partir da constituição definitiva. Que diabo é isso, Thiago? Constituição definitiva. Constituição definitiva é quando não cabem mais recursos, impugnações, defesas com relação à apuração deste crédito destituído de natureza tributária. Ou seja, depois que encerrado o julgamento de todas essas manifestações defensivas, nós vamos contar aquele prazo de 5 anos. Portanto, em resumo, nós temos uma série de repetitivos, eu vou deixar uma série deles alinhados aqui nesses nossos bullet points, e eles determinam com pequenas nuances que vai se contar a partir desta constituição definitiva da impossibilidade de rediscussão na via administrativa, e 5 anos, portanto, vão ser contados contra a Fazenda Pública e não em favor da Fazenda Pública, como é a previsão original do decreto-lei. Eu sempre erro nessa parte, né? Decreto não é decreto-lei, é decreto, Thiago. Decreto 20.910 de 32. Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam este nosso conteúdo. Eu quero saber se a nossa seguidora aqui teve a sua dúvida esclarecida, porque lá no tributário é diferente, tá? No tributário nós vamos seguir o CTN. Talvez a gente tenha resolvido essa dúvida aí. Muito obrigado pelos elogios aí, Milene. Tu é suspeita, vai falar, né, Milene? Milene é inclusive professora lá também no TAR, né? Com a parte de recursos, siga o conteúdo dela, né? O Guia PRC, né? Guia de Processo Civil, ela é professora de recursos. Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Uma questão interessante em algumas ações é considerar a natureza da obrigação. Pode ser necessário considerar o enunciado da súmula 185 do STJ, que eu não lembro de memória. 185 STJ. Será que é 185? O 185 é dos depósitos judiciais. De repente é alguma outra súmula. Depósitos judiciais que não fazem incidir o IOF. Eu não lembrava essa súmula porque é uma coisa realmente superada. Acho que não temos mais perguntas. Então quero agradecer. Manda de novo no direct aí esse comentário que eu fiquei intrigado agora. Qual é que é a súmula? Eu vou ter que encerrar porque esgotou o nosso horário. Tem que terminar de preparar o meu setup para a aula 3 do nosso curso de EPE, né, exceção de presecutividade, a nossa princesinha da defesa onipresente nas nossas queridas execuções fiscais. Espero que vocês tenham gostado e na semana que vem mais algum assunto. Vocês podem sugerir pautas interessantes, pautas quentes aqui para a nossa visão panorâmica a propósito da execução fiscal e temas de interesse. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aos que acompanharam. Nos vemos numa próxima atividade e fui! Até a próxima!